sinta em sua alma esta inspiração. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. A Deus riquezas do mundo, a Deus prêmios efêmeros, bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com o meu Deus, em oração. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Meus ouvintes, esta tem sido uma das grandes verdades da Escritura, que também está em pleno cumprimento nesse dia. Estamos na hora, ou vivendo debaixo das sombras da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim como sua primeira vinda foi precedida por um profeta que anunciou a chegada do Messias,
e o apresentou ao povo, está mais do que claro e seguro que para sua segunda vinda, para o rapto da igreja, para levar sua noiva, também há uma mensagem preparando os eleitos, ajuntando-os numa só fé, num só Senhor, a fim de que possam ter este encontro com Ele em sua segunda vinda. Está bem claro que Ele não faz coisa alguma sem revelar. E esta revelação é dada como ponto de partida a um profeta, sempre foi através de um profeta. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo de um alarido profético, chamando as pessoas ao arrependimento, para acertarem-se com Deus, se enquadrarem com suas Escrituras e viver debaixo desta esperança da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É bem claro pelas Escrituras que cada vez que Deus tem falado sua palavra, o fez através de um profeta mesmo. Sempre foi assim. Esta é uma verdade que está comprovada por toda a Escritura. Se você olhar lá atrás, no tempo antes do dilúvio, você encontra que Enoque foi um profeta e trouxe sua mensagem rápida, e ele foi tomado por Deus. Deus lhe falou a sua palavra antes de seu desaparecimento. Ele falou de eventos que ainda estão por acontecer. Enoque falou da segunda vinda do Senhor quando ainda faltavam vários e vários séculos para a primeira se realizar. Você observou isto? Logo 3 gerações depois de Enoque, Deus levantou Noé. E ele falou da situação espiritual do mundo. Você conhece sua mensagem. Ele mandou Noé que fabricasse uma arca. Lhe deu a mensagem sobre o iminente juízo do dilúvio, um meio para ele e a família se escapar. Quando chegou o tempo de Deus libertar a Israel do jugo egípcio, ele levantou a Moisés, profeta de Deus, lhe falou o seu plano, lhe pôs em Moisés a palavra, a mensagem, exatamente para aquela época em que ele estava vivendo. E assim Moisés mesmo chegou a ser a boca de Deus para o povo. Ele foi o instrumento pelo qual Deus falou seus mistérios e sua vontade. Depois que o povo de Israel se estabeleceu na terra, lá no lugar onde Deus havia prometido, você sabe que ele continuou. Ele enviou profetas para corrigir o povo cada vez que o povo saía da sua vontade. Então, está muito claro que sempre trouxe sua mensagem por meio de profetas. Entre eles, você sabe, encontramos o grande profeta Samuel, sendo aí o último dos juízes e quem também ungiu o primeiro rei de Israel, foi profeta. E assim, muitos outros, como Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Daniel, tantos outros.
Estes homens, como profetas, eles tiveram a palavra de Deus para suas respectivas épocas. Eles falaram em nome do Senhor a mensagem para seu dia. Esta é a maneira que Deus estabeleceu, segundo as Escrituras, para falar ao seu povo. Então, se há um povo de Deus nesta era, nesse tempo, tem que estar debaixo de um alarido de um profeta para prepará-los para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, porque estamos vivendo o maior tempo de confusão religiosa. Sem um profeta, ninguém acertaria no alvo. Você vai ver nas Escrituras de Êxodo, capítulo 20, começando com o verso 18, exatamente, em momentos de estarem diante das verdades de Deus. Todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte fumegando. O povo, vendo isto, retirou-se e pôs de longe. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Meus ouvintes, por estas Escrituras, vemos que o povo não pode suportar a voz direta de Deus. Portanto, eles pediram a Moisés que chegasse à presença de Deus e que escutasse as palavras que Deus tinha para eles. Esta atitude do povo foi aprovada por Deus. Sendo assim, você não consegue ver Deus falando diretamente ao povo, e sim por meio de um profeta. Deus estabeleceu ali que sua palavra viria sempre através de um profeta. E isto é o que tem acontecido sempre. Cada profeta de Deus, ele trouxe a palavra revelada para o momento em que havia de ser manifesta. Cada um deles trouxe a porção para a sua época. Até que apareceu João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, que introduziu a Cristo, a plenitude da palavra. Os profetas anteriores, eles tiveram porções da palavra, mas Cristo foi a plenitude da palavra. Cristo foi o profeta por excelência, com toda a revelação de Deus. Meus ouvintes, a dispensação para os judeus se encerrou com o maior dos profetas hebreus, João Batista, de quem Jesus mesmo disse: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Lucas capítulo 7, verso 28. Então, o Senhor identificou como o profeta anunciado em Malaquias. Este é aquele de quem está escrito, se referindo a João Batista: eis que envio o meu anjo diante de tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas capítulo 7, verso 27. Meus ouvintes, foi João quem introduziu o Messias a Israel. No entanto, os líderes religiosos não deram crédito. Antes o deixaram, fizeram dele tudo o que quiseram. Porém, estava anunciado nas Escrituras que João viria primeiro preparando o caminho do Senhor. Mas o mundo religioso daqueles dias, mesmo tendo as Escrituras, não recebeu. Ainda que os profetas não disseram que se chamaria João. Porém, a vindicação de Deus em sua vida, o ministério provava que aquele era o anjo que havia de vir adiante do Messias. Aqueles líderes religiosos, junto com o povo, eles estavam cegos com a palavra, e para com a obra que Deus estava fazendo em volta deles mesmos. Eles esperavam o profeta e o Messias, que era o Elias e o Messias.
Porém, quando apareceram, os rejeitaram. Por que recusaram aceitar? Era porque aqueles religiosos, eles estavam fora da palavra, estavam apoiados em suas próprias interpretações. O ensinamento desse profeta não era de acordo com as crenças religiosas. Por quê? Um profeta não vem mesmo congratular-se com as organizações religiosas, e sim para trazer a palavra de Deus. E João Batista, ele não saiu dos fariseus, nem dos saduceus, nem de nenhuma organização religiosa de seu dia. Porque Deus nunca levantou um profeta de uma organização religiosa. Onde é que está na Bíblia levantado de uma organização religiosa? Ele os tirou dessas organizações. Depois de saírem fora, então de descerem até o nível que Deus quis que descessem, é que Deus trabalhou. Ele sempre chamou homens separados das organizações humanas. E isto, meus ouvintes, é porque um homem ligado a uma organização é impossível que seja um profeta de Deus, porque o seu contato com a denominação o faria negar a verdade da palavra, pois teria que esconder as coisas de Deus, a palavra corretiva, as advertências, e então concordar com os ensinamentos de sua denominação, mesmo que a palavra de Deus ensine o contrário. Deus sempre chamou homens separados completamente destes sistemas humanos. João Batista foi tomado do deserto, Amós foi tomado da frente do gado. Você veja bem, Amós foi tomado da frente do gado. Eliseu foi tomado do campo. Moisés da frente das ovelhas e assim por diante. Deus chama o homem de onde Ele quer e envia com a sua palavra, assim como fez com Elias, que ninguém conhece sua geração, nem mesmo quem foram seus pais. Somente sabemos que era um tisbita e nada mais. Meus ouvintes, Deus nunca envia profeta quando tudo está bem, e sim quando entre o povo as coisas estão fora e contrárias à palavra de Deus. Então o profeta vem com a palavra cortante, penetrante, para descobrir tudo que seja contrário à palavra, tudo que seja contrário à verdade de Deus. Porém, os religiosos não podem aceitar tal exortação, porque esta atinge fortemente seus costumes e crenças nos quais estão estabelecidos. E assim que aparece o mensageiro, tem que ser recusado, porque aqueles estão apoiados em suas crenças antigas. Meu ouvinte, se você é uma semente de Deus, sem dúvida, já se deu conta que a condição espiritual do mundo hoje, que a si mesmo se chama cristão, assim também da necessidade de um profeta, de um mensageiro enviado por Deus para trazer a verdadeira luz de sua palavra, para tirar os verdadeiros filhos de Deus da confusão denominacional que impera neste tempo. Qualquer pessoa que lê as Escrituras com revelação divina pode se dar conta da hora em que estamos vivendo. Porque todos os eventos anunciados para este tempo já estão presentes. Hoje, Israel já está em sua terra, demonstrando ser uma nação forte. Uma nação forte. Vemos a multiplicação da maldade em todas as fases da vida humana. O mesmo pode-se dizer quanto à ciência, a qual se tem multiplicado em todos os aspectos
A frieza nas igrejas, não se pode negar, todos sabem disto, a menos que seja uma pessoa insensata. As igrejas estão mundanas, convertidas em clubes religiosos. Os chamados cristãos se conformam com os costumes do mundo em todos os aspectos de suas organizações religiosas. E muitas religiões hoje estão convertidas em negócios lucrativos. Esta é a apostasia dos últimos tempos. Sem dúvida, ouvintes, que esta condição do mundo e da igreja é um prognóstico das proximidades do juízo de Deus, da grande tribulação. Porém, o sinal mais importante do tempo do fim é a presença do profeta que Deus prometeu enviar antes deste juízo, o qual restaurará todas as verdades de Deus que os homens têm pervertido no transcurso dos séculos. Meus ouvintes, as Escrituras de Malaquias 4, versículo 5, diz: Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E Jesus respondendo, Mateus 17, versículo 11, diz: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ouvintes, esta é a restauração tão ignorada por este mundo religioso, enriquecido por suas conquistas materiais. É o sinal em que podemos concluir o tempo em que estamos vivendo e a proximidade da vinda do Senhor, pois a Escritura diz: o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais falou Deus pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Atos capítulo 3, versículo 21. Ouvintes, este profeta Elias, anunciado para esta era, ele já esteve na terra com a sua mensagem restauradora. Este programa tem apresentado todo esse tempo sua mensagem. Porém, a maioria ignora tal acontecimento, portanto, se repetiu o mesmo caso que sucedeu com João Batista, o precursor da primeira vinda do Senhor. Como está escrito: Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão padecer também o Filho do Homem. São Mateus 17, versículo 12. Quando Jesus disse isto a seus discípulos, eles entenderam que ele falou de João Batista, porque é a quem eles tinham feito tudo o que quiseram. Mas logo disse: Elias virá, tempo futuro. Irmão, abra o seu coração à palavra de Deus, porque é demasiado tarde. É demasiado curto o tempo. Crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor vosso Deus, e sereis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prósperos. Você ouviu bem estas referências, esta mensagem? E eu creio que Deus tem te dado uma oportunidade de conhecer de uma forma bem simples exatamente o ponto de partida de Deus para tratar conosco nesta era através de um profeta com ministério vindicado, autenticado pelo Espírito Santo. Conheça mais desta mensagem, assista aos cultos, apanhe as literaturas e conheça mais a respeito desta mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e Deus te abençoará. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração.
nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do... Rádio Cultura, AM 1460, apresenta o programa Vencendo Vem Jesus, aos domingos às 14 horas. Ouça-nos sempre e receba uma mensagem de fé e de esclarecimento bíblico. Convidamos as nossas reuniões em Apucarana. São realizadas aos sábados às 19 horas. O endereço é Rua João Batista Fadene, número 40, Vila Reis, em Apucarana. O pastor Olavo de Souza dá boas-vindas a todos. Telefones para mais informações: 99953235, 96601716. Ouvintes, até o próximo domingo às 14 horas, com o programa Vencendo Vem Jesus. Até lá, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o bum. Ao Rei Divino Rai, ao Rei Divino Rai,